Professor, muitas curiosidades. Agora, eu queria saber sobre a Fazenda Real, né? Onde hoje é o antigo, hoje em dia, né? O quartel, Atualmente é o o quartel do batalhão de Exército Vila Brasileiro. Cabrita. Falando como começou tudo isso. Então, tudo começa com esse capitão Mor, que era ouvidor-geral. O ouvidor-geral era uma espécie de ministro da Justiça naquela época. E ele participou aqui no Rio de Janeiro da expulsão dos franceses. E naquela época havia um sistema no Brasil que era o sistema das capitanias hereditárias, que era exatamente, foi criado pelo rei, o rei de Portugal, Dom João III, para que o Brasil, que estava totalmente desabitado, fosse habitado. Então essas capitanias que foram divididas, elas tinham, dentro das subdivisões das capitanias, existiam as seis marias, que eram exatamente, eram as terras, que eram terras devolutas, terras sem ocupação, que eram doadas aos nobres, aquelas pessoas que tivessem dinheiro para poderem ocupar. E esse Cristóvão Monteiro requereu, alegando que tinha ajudado na expulsão dos franceses, as terras de Guaratiba e Santa Cruz. E o rei então fez a doação ao Cristóvão Monteiro e foi o primeiro ouvidor, o primeiro ocupante, o primeiro administrador, o primeiro dono das terras de Santa Cruz. Mas ele morreu, as terras passaram para a mulher dele, a esposa dele, chamada Dona Marquesa Ferreira. Marquesa não era um título nobiliárquico, não era Marquesa como Condessa, tal, era o nome dela, Dona Marquesa. E essa Marquesa Ferreira tinha no testamento dele, porque naquela época havia muita questão de doação para a igreja, Entendi. para, digamos, encomendar a alma, era uma espécie de troca, né? E então ele deixou escrito que essas terras de Santa Cruz deveriam ser doadas aos padres jesuítas. E assim, Dona Marquesa Ferreira fez a doação para os jesuítas. Isso nós estamos falando no 1567, já os jesuítas ocuparam as terras em 1589. A partir daí, os jesuítas, essa fazenda que você está se referindo, os jesuítas foram expandindo, foram ampliando. Para você ter uma ideia, Claudinho, elas começavam em Sepetiba, praia de Sepetiba, que era o limite sul, e até o norte de Vassouras, município lá em cima. Sei, sei. Ia de Pedra de Guaratiba, que é o local que nós iremos amanhã, a ilha de Guaraqueçaba, até Itacuruçá. Imagine só, pegava os municípios de Itaguaí. Isso era a Fazenda de Santa Cruz. A Fazenda de Santa Cruz era tudo isso aí. Pegava hoje os municípios de Itaguaí, de Piraí, Paracambi, todos esses municípios, até Vassouras, faziam parte da Fazenda de Santa Cruz, que era a fazenda, que foi a Fazenda Real de Santa Cruz, depois Fazenda Imperial de Santa Cruz, depois Fazenda Nacional de Santa Cruz. Essas denominações ocorreram de acordo com a política da época. Real, quando Dom João esteve aqui. Imperial, depois que vem a independência. E nacional, depois da proclamação da República. Então era uma fazenda muito extensa, grande, enorme. Isso faz parte da história do Brasil, Faz né? parte da história do Brasil. Tanto, Claudinho, que nós temos diversas universidades que estão com os seus pesquisadores voltados para Santa Cruz. Por exemplo, aqui pertinho nós temos a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a famosa Rural, que tem o curso de História, que está fazendo pesquisa, tem muitos professores fazendo. Inclusive nós temos uma professora, uma doutora, que fica a sugestão até para você convidar futuramente, a professora Edith Moraes, que faz um trabalho sobre o Matador de Santa Cruz. Nós tivemos na UERJ publicado um livro sobre Santa Cruz. Nós temos as universidades da Unirio, que estão fazendo trabalho sobre o Ecomuseu, a UERJ, a Universidade Federal, as universidades particulares, enfim, estudos acadêmicos que estão dando iniciativa, dando complementação àqueles estudos que foram feitos pelos memorialistas, como o historiador Benedito Freitas. Benedito Freitas não era um historiador formado, mas ele levantou tantas informações, tantos dados sobre Santa Cruz, que hoje nós podemos ter essas universidades fazendo trabalhos acadêmicos com livros bem consistentes sobre Santa Cruz, sobre todos os assuntos. O que você perguntar sobre Santa Cruz,
tem gente Sim. publicando. Pode ser música, carnaval, artesanato, artes plásticas, tudo, política, religião, esportes, enfim, todos os assuntos e acabam vindo para Santa Cruz. Isso